A Casa Branca confirma que o acordo sobre minerais não foi assinado após o bate-boca entre Trump e Zelensky. Nos Estados Unidos, a oposição democrata diz que o atual presidente e o vice fazem o trabalho sujo do líder russo Vladimir Putin. Após o episódio de hoje, em Washington, a paz na Ucrânia fica mais distante. Sobre esse assunto, eu converso agora com Carlos Gustavo Pódio, especialista em relações internacionais e professor do Berea College, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Pódio, obrigado por ter achado um tempinho para conversar conosco. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar num cinema ou lendo um livro e se abandona a história porque você acha que é muita ficção. Isso jamais aconteceria e o autor disso aqui exagerou um pouco aí na imaginação. Talvez o dia de hoje passe um pouco por esse sentimento, né? A diplomacia americana, que serviu de referência para o mundo inteiro, a democracia americana, que é um marco nas democracias e na construção da democracia ocidental, hoje viu os manuais de política e de diplomacia serem jogados ali naquela lareira que estava atrás dos dois presidentes. Te passo a palavra com a pergunta que é mais essencial no momento. Qual que é a tua avaliação desse primeiro momento aí em que talvez o Donald Trump tenha sido enfrentado algo que ele não está muito acostumado? Boa noite, obrigado mais uma vez pela participação, Pódio. Boa noite, Favale, sempre um prazer conversar com você. De fato foi algo bastante, para quem acompanha a política americana, bastante surpreendente, para dizer o mínimo, né? Os Estados Unidos, Favale, como você sabe, tem um certo mito, né, de que há, claro, um fundo de verdade. Muitos presidentes americanos falavam o líder do mundo livre, né, os Estados Unidos como líder do mundo livre, um mito que se formou muito durante a Guerra Fria, né, o mundo livre no sentido daquele país que defende democracias contra autocracias, né? O Donald Trump hoje deixou cristalino, mais claro do que nunca, de que os Estados Unidos abandonaram qualquer pretensão, né, que seja de ser líder do mundo livre. O Donald Trump ele não olha para a política internacional em termos de valores, né, como, por exemplo, era a visão do governo Biden, uma visão que via a grande disputa, né, uma disputa entre democracias e autocracias, né, ou seja, disputa entre Estados Unidos e China, do ponto de vista da administração Biden, não é apenas uma disputa comercial, né, um negócio, uma questão de negócio, como é a visão do Donald Trump. Era também uma disputa entre modelos, né, entre valores, né, entre defesa de direitos humanos e outras questões que o governo Biden e outros governos dos Estados Unidos, isso não é uma característica de governo democrata ou republicano, tanto democratas quanto republicanos até o Donald Trump defendiam estes valores, né? Esta é uma política, inclusive, que é muito estranha ao Partido Republicano de alguns anos atrás, né? Muitos líderes republicanos, inclusive, se sentem um pouco constrangidos com essa postura do Donald Trump, que tratou o Zelensky, que é, em tese, um aliado norte-americano, a Ucrânia é um aliado norte-americano, é uma democracia que está se defendendo do ataque da Rússia, né, que é uma autocracia. Então, isto seria uma das razões pelas quais os presidentes americanos, o establishment norte-americano em geral, se colocaria diante da Ucrânia, como se colocou durante muito tempo, né? O apoio à Ucrânia era um apoio bipartidário no Congresso norte-americano, republicanos e democratas. Inclusive um apoio que a gente via do Marco Rubio, quando ele era senador, né? Hoje secretário de Estado, ele estava inclusive presente aí nessa reunião e pela linguagem corporal dele, vendo que ele estava bastante constrangido, né? Mas isso mostra como o Donald Trump fez uma revolução dentro do partido, mudando também a postura do Partido Republicano com relação às relações internacionais, né? A única coisa que o Donald Trump enxerga são relações de poder. Ele não enxerga nenhum tipo de valores a serem defendidos. Agora, Pódio, olhando um pouco, saindo do palco dos Estados Unidos e avançando para o palco da Rússia, obviamente, que a gente fala desses dois grandes personagens do dia, o Trump e o Zelensky, mas tem um terceiro que ficou em silêncio, que é o Vladimir Putin. Eu conversei mais cedo com alguns estrategistas de guerra, historiadores que olham para as guerras contemporâneas, e eles foram unânimes em me sugerir que este cenário indica, sem um apoio agora mais forte, contundente, direto e com o Zelensky fechando uma porta na Casa Branca, que a tendência, né, a principal suposição é que os ucranianos
perdão, os ucranianos sim, sofram uma nova onda de ataque dos russos, ou que Vladimir Putin organize aí, ordene uma nova tática de guerra indo em direção a essa parte ainda não conquistada. Você corrobora com essa suposição? Você acha que faz sentido para você? Favale, não há dúvida nenhuma que, como você disse, o grande vencedor é o ausente, né? O ausente hoje, que foi o Vladimir Putin, ele foi o grande vencedor desta reunião que aconteceu hoje. O Kremlin certamente está dando risada, porque tem essa postura em relação a que eles veem o Zelensky e a Ucrânia como um país que não merece ter soberania, né? É claro que do ponto de vista da guerra convencional, né, o que é até bastante surpreendente que a Ucrânia tenha resistido durante tanto tempo contra a Rússia, numa guerra convencional, ou seja, uma guerra envolvendo tanques de guerra, envolvendo míssil, etc, né? O que a gente pode ver que essa guerra pode eventualmente virar lá no futuro, né? Como virou, como foi a guerra do Vietnã, como virou a guerra do Iraque, que os Estados Unidos invadiu em 2003, que é uma guerra não convencional, ou seja, uma guerra de guerrilha, uma guerra de atrito, uma guerra com ataques, às vezes ataques terroristas, e esse tipo de guerra não convencional é muito difícil para uma grande potência combater, né? Os Estados Unidos teve problema com isso no Iraque, teve problema no Afeganistão, a Rússia teve problema com isso numa série de outros lugares, no Afeganistão, inclusive na década de 80. Então, portanto, do ponto de vista das guerras convencionais, eu acho que faz sentido. De fato, o apoio norte-americano é um apoio muito relevante. Caso os Estados Unidos decidam tirar o apoio por completo, né? Veja que o Zelensky agora ele vai se apoiar muito no Congresso norte-americano, ver se ele consegue algum apoio dentro do Congresso, que o Congresso também tem uma prerrogativa em termos de liberar ou não dinheiro para a Ucrânia, né? Mas caso os Estados Unidos se retirem, isso é um problema muito grande para o Zelensky, sem contar o fato de que um grande aliado do Donald Trump é o Elon Musk. O Elon Musk ele é dono de uma rede de satélites que fornece internet para a Ucrânia. Então, toda a comunicação de guerra da Ucrânia é muito baseada nesta rede de satélites cujo dono é o Elon Musk. Então, se os Estados Unidos quiserem, eles podem, de fato, criar muitos problemas para o Zelensky e daria uma vantagem muito grande do ponto de vista da guerra convencional para o Vladimir Putin. Agora, pode, você sabe que num cenário complexo como esse não tem coincidências, né? Esse mapa, que é bastante recente, a gente fez ele hoje pela tarde, depois que o encontro terminou nesse bate-boca e com o Zelensky sendo retirado, pedido para sair da Casa Branca, novos ataques foram registrados, inclusive sobrevoos de drone sobre a capital Kiev. Mas eu queria aproveitar os seus conhecimentos e avançar para um próximo mapa que a gente tem usado aqui com uma certa recorrência, que são os metais raros. Vamos supor que o Zelensky, as coisas esfriem, a poeira se assente e ele abra uma nova linha de negociação com o Donald Trump. Esse cheque vai ficar mais caro, né? Porque o Donald Trump tem essa estratégia de negociação. Então, peraí, era aberto um diálogo. Você, Zelensky, fechou. Agora você quer retomar o diálogo? Tudo bem, mas o preço da fatura vai ficar mais caro, né? O que deve ser, então, ainda nessa linha de raciocínio, pode, na sua opinião, essa perda desses metais raros aí, que começaram a ser negociados, mas que talvez sejam aí agora mais requeridos pelos Estados Unidos? Bom, primeira coisa, a gente chamar a atenção o fato de que no mínimo, lamentável, né, que um presidente de uma grande potência, no caso, os Estados Unidos, se aproveitando de um país que está sendo atacado, né, de um país que está resistindo ao ataque de uma outra grande potência e se aproveitando desse momento para extrair vantagens econômicas, né, para dizer que tem que pagar a ajuda que os Estados Unidos deu para a Ucrânia, né? Então, isto é, primeira coisa, um elemento que merece chamar a atenção. Por outro lado, essa questão dos metais raros da Ucrânia, existe muito debate sobre, não é exatamente fácil, primeira coisa, mensurar o quanto que isso vale, não é fácil mensurar onde estão, é o que não é tão fácil de extrair, requer um investimento muito grande. Por um lado, seria bom para a Ucrânia se tivesse capital norte-americano, capital europeu, para extrair esses metais raros. Agora, você vê que parte desses metais já está numa zona ocupada pela Rússia. A gente consegue, inclusive, ver no mapa aí que está ao seu lado que já tem zonas que a Rússia também está ocupando, né? E provavelmente tem interesse também
nesses metais raros. Essa é uma disputa importante, né, porque dentre esses metais, né, está, por exemplo, o lítio, né, que é base para fazer as baterias de carros elétricos, etc., que os Estados Unidos têm investido bastante, a China tem investido bastante, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista estratégico. Agora, repito, né, a Ucrânia, como um aliado norte-americano, os Estados Unidos poderiam fazer outro tipo de acordo, né, esperando acabar a guerra, para depois fazer algum tipo de acordo nesse sentido. Eu acho preocupante que o Donald Trump coloque isso como um elemento para negociar, como se estivesse vendendo, né, a ajuda americana. Essa mentalidade do Donald Trump de homem de negócio, ele não consegue mudar a chave para a mentalidade de homem de Estado, né? Então, isso é um problema que o Donald Trump não consegue superar. Pode, eu lembro de uma conversa que a gente teve lá atrás, ainda na época da estreia aqui do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, que eu lhe disse, de tédio a gente não vai passar. Agora, também não precisava ser tão surpreendente assim. Eu sei que eu posso contar com seus conhecimentos, repasso aqui os agradecimentos dos nossos telespectadores. Obrigado pela aula de sempre e até a próxima. Obrigado, sempre um prazer, um abraço a todos, bom final de semana.